E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é mais um vídeo da sessão Leituras, onde eu apresento um livro para vocês e um pouquinho do debate que me parece que ele encampa. Hoje eu queria mostrar um livro diferente porque vai ser o primeiro graphic novel aqui do Errâncias. Graphic novel, para quem não sabe, respeita o estilo quadrinhos, mas funciona basicamente como um livro em termos de estrutura, inclusive do ponto de vista físico. E o graphic novel que eu queria apresentar para vocês é esse aqui, que chama Yeshua. E absoluto é porque ele comporta todas as revistinhas, né? Foi lançado primeiro como revista, revista normal, revista em quadrinhos, e aí depois foi encadernado nessa versão de luxo aqui, então por isso ele chama Yeshua Absoluto, mas o nome propriamente é Yeshua. Foi escrito pelo Laudo Ferreira, desenho do Laudo Ferreira, e Omar Vignole foi quem fez a arte final. E, bom, é isso, assim, quadrinhos, né? Então ele é composto como quadrinhos, tá? E eles contam, essa história conta a trajetória de Jesus. Jesus Cristo mesmo. Ele é chamado de Yeshua aqui porque o Laudo Ferreira teve essa preocupação de se distanciar um pouco da europeização da figura desse profeta, né, Yeshua. Ele tentou se aproximar um pouco dessa perspectiva que contextualiza a trajetória do profeta ali nos parâmetros imaginários, culturais, estéticos da região onde ele propriamente viveu e exerceu ali a trajetória dele. Então, o nome Yeshua, por exemplo, mantém mais próximo, né, dessa cultura que praticava ali, né, hebraico, aramaico, né, o romano, em alguns lugares, né, o latim romano, esse tipo de ambiente, né, esse tipo de ambientação. E aí vocês podem ver, inclusive, eu falei da questão estética, esse aqui é Jesus, né, que como vocês veem, o Laudo opta por retratar não como aquele surfista loiro de olhos azuis, mas como um maluco com cara de árabe mesmo, né, que é o que ele era, afinal de contas. Então é isso, né? Enfim, a trajetória, a narrativa é uma retomada propriamente da trajetória, como se fosse um vídeo-obra, né? Um vídeo-obra de Jesus Cristo, e a perspectiva é a perspectiva dessa que a gente conhece como Maria Madalena. Ela é a narradora ausente, vamos dizer assim. Então é ela que vai contando, ela que dá o arco narrativo para a trajetória de Jesus. E os nomes foram mantidos ali mais próximos da escrita hebraica. Tem alguns referentes culturais que também estão mais próximos da cultura da época, os nomes das cidades, por exemplo. Então, para quem conhece a partir da perspectiva da instituição católica brasileira, né, que é tudo mais abrasileirado, o jeito de falar, acaba estranhando um pouco porque os nomes não são apresentados do jeito que eles são veiculados pelas instituições encampadas pelo Vaticano, né, que adotam essa versão aí um pouco mais prosaica, no sentido de dar uma brasileirada nos termos. O Laudo opta por se distanciar disso, como eu disse, porque implícito nesse abrasileiramento tem aquela europeização anterior. E aí a ideia do Laudo foi de aproximar de uma estética, de um imaginário, de um caldo cultural que estaria referenciado a essa região em que Yeshua de fato transitou. É uma experiência muito interessante de leitura, é muito bem documentado, o laudo não tem citação bibliográfica, é claro, né? Ainda que ele coloque referências bibliográficas no final, ele conta um pouco o tantão que ele estudou para escrever, e ele estudou mesmo, né? Estudou toda a Bíblia, estudou um tanto do que a gente chama de textos apócrifos, estudou vários comentadores, e tem uma vinculação forte do texto, e me parece que do laudo também, ao que as pessoas chamam de tradições místicas, de leituras místicas, que aí não é muito a minha pegada, vocês já devem ter percebido, eu tenho uma coisa um pouco mais historicista e tudo mais, e ele vai nessa linha mística, que para mim não é problema nenhum, eu acho que não prejudica a leitura de forma alguma, mas eu preciso confessar que quando eu fui ler, né, o Eixo Absoluto aqui,
eu tava pensando, bom, aí eu vou ver um cara que foi procurar ali as fontes, foi estudar e vai narrar a coisa com com esse cuidado, né, próprio a um pesquisador. E aí eu estava imaginando um pesquisador vinculado às instituições universitárias, instituições de pesquisa no sentido do grande campo das instituições e comunidades científicas. Que o Laudo, obviamente, não está vinculado com isso, né? Ele é um cara que vive aí no mundo das HQs e tal, então ele tem mais liberdade do que eu atribuir, porque eu pressupus uma vinculação da pesquisa dele com instituições a que eu mesmo estou vinculado, eu que, como vocês sabem, né, enfim, gosto um tanto de universidade, vida universitária e esses campos de pesquisa mais vinculados a essas tradições, né? Então tem essa particularidade do olhar dele que eu achei muito interessante, me surpreendeu de partida, distancia um pouco da expectativa que eu tinha, como eu disse, mas me parece claro que isso não prejudica. Na verdade, em termos estéticos, eu acho que enriquece um tanto. E não fica com cara nem de ficção científica, nem de uma pira muito esotérica, assim, que eu pessoalmente não tenho, não sei se vocês têm. Então, achei que é uma leitura bastante equilibrada, assim. Tem algumas coisas que ele faz que eu acho que para as pessoas um pouco mais vinculadas religiosamente pode espantar. Porque é isso, ele não faz um livro para compor o cânone, né? O livro dele não é um livro para as instituições católicas ou quaisquer instituições que adotem Jesus como uma figura relevante. Então, nem tudo que ele faz ali, então o lugar que ele atribui a Maria Madalena não é o lugar que é atribuído a ela na igreja. Ele trata ela como companheira propriamente de Jesus, que parece ter sido o caso, né, uma companheira, não que eles fossem casados nem nada, ele não sinaliza isso, não tenho nenhuma notícia de alguém que defenda isso exatamente, mas como eles sendo companheiros mesmo. E tendo ali uma vida de intimidade, vamos dizer assim. Ele não retrata eles transando nem nada, eu não estou falando isso, imagino que tenha acontecido, mas não é da minha conta, e a gente não vai ter como saber. Mas, de qualquer maneira, eu estou dando um exemplo de uma das coisas que pode causar um certo espanto ao leitor um pouco mais vinculado com algum tipo de dogma religioso, em que Jesus tem uma figura sagrada, né? Então, nesses casos, talvez a leitura não seja tão interessante assim. Não digo como contraindicação, porque eu acho bem legal a gente ler coisas que fogem à nossa zona de conforto. Eu digo isso só para que ninguém seja pego de surpresa aí, né? Então, o Laudo se dá uma liberdade em relação ao campo científico a que eu mesmo, né, me vinculo. Então, ele trabalhou de um jeito que me surpreendeu. E para quem lê com uma expectativa de ser um texto de ilustração de uma parábola sagrada, também pode ter alguma surpresa ali no caminho. Mas, bom, para quem quer leitura de entretenimento, acho leitura de entretenimento de alta qualidade, acho que o Laudo está de parabéns, a Devir, né, que é a editora que fez aqui, está de parabéns também, é um trabalho muito bom, assim, de encadernação, a folha é boa e tal. A impressão está bem feita. É agradável a leitura, em algumas passagens um pouco carregado, mas acho que seria difícil ser diferente. E se for difícil de achar, eu acho que eu procurei ele uma vez na internet, ele não é fácil de achar. Eu mesmo achei, para quem mora aqui em São Paulo, numa loja bem bacana, que chama Loja Monstra, que fica na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, e tem bastante coisa de HQ, coisas que são difíceis de achar em outros lugares, então fica a dica aí. E eu juro que eu não ganhei um centavo da Loja Monstra para falar isso, eu nem sabia que eu ia falar isso quando eu comecei o vídeo, mas se você tiver dificuldade de encontrar, fica a dica, Loja Monstra eu sei que tinha. Pelo menos esse exemplar que eu comprei lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica aí, leiam Yeshua Absoluto, de Laudo Ferreira e Omar Vignole. E espero que vocês gostem. Dicas, comentários, sugestões, críticas, fiquem à vontade e até a próxima. Um abraço, gente.